Segundo Samuel capítulo 2, verso 4. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Irmãos, é tão pequenino esse versículo, mas por trás dele tem uma história tão grande, uma história de tribulações, uma história de perseguições, uma história de superação, de desafios, porque desde que Samuel ungiu Davi para ser rei em Israel, houve uma caminhada, houve um processo. Desde a unção, Deus já estava trabalhando Davi para chegar em Hebrom. Então, Davi finalmente realizou, alcançou, viu Deus realizar na vida dele uma promessa. Davi perguntou: Deus, eu volto para Israel? Deus falou: volta. E Davi falou: para qual cidade? E Deus falou: volta para Hebrom. E ele morou em Hebrom como rei de Israel durante 7 anos. E depois, finalmente, ele foi ungido rei em Jerusalém. Então nós temos que entender a dimensão da palavra de Deus, porque nós também estamos vivendo na nossa vida uma grande batalha. Nós temos promessas. Nós vamos em São Paulo, junto com a nossa igreja de vários estados do Brasil, talvez alguns irmãos de outras nações, e estaremos ali celebrando conquistas que Deus tem nos dado, até que nós vamos entrar em Hebrom. Hebrom foi a realização da promessa maior de Deus para com Davi. Os amigos de Davi, a tribo de Judá, reconheceu Davi como rei em Hebrom. Meu irmão, você e eu vamos reinar com Cristo. Quem vai reinar com Cristo? Não apenas na segunda vinda, mas o poder do Espírito está trabalhando a nossa mente, o nosso coração. Nós estamos desenvolvendo a nossa maturidade espiritual junto com a igreja, e nós estamos alcançando legitimidade e maturidade para alcançar e para viver promessas grandes de Deus em nossa vida. Quem quer viver grandes promessas? Eu sirvo ao Senhor na fonte da vida desde o início, sob a cobertura do apóstolo César Augusto. Tantas conquistas nós já presenciamos. Irmãos que conheceram a fonte e tinham expectativa de se tornar grandes empresários, profissionais bem-sucedidos, e hoje estão realizando este sonho. Pessoas que entraram na expectativa de restauração da saúde, restauração e fortalecimento, ou até mesmo construir uma família forte, unida, que vivesse debaixo das promessas de Deus. E nós vemos quantas famílias na fonte da vida, a primeira, a segunda, a terceira, 4 gerações servindo ao Senhor na fonte da vida. Isso representa Hebrom. Quando você olha para trás e você fala: Deus não me desamparou, Deus deu ao meu coração a atitude certa, Deus me fortaleceu, e hoje eu estou alcançando promessas que eram sonhos que muitas pessoas duvidaram, desacreditaram, mas o meu Deus me deu a vitória. Então, quando você lê aqui, os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Isso não é algo pequeno, é algo grande. E eu quero te animar: continua firme com o Senhor, continua firme lendo a palavra, santificando a sua mente, teus caminhos, continua firme servindo ao Senhor na sua igreja,
porque Deus tem grandes coisas, grandes promessas que Ele vai realizar na sua vida, em nome de Jesus. E talvez você, como eu, às vezes, depois de alguns anos de caminhada ou décadas, você fala, mas ainda eu não alcancei esta promessa. Meu irmão, você está alcançando. Desde o primeiro dia, Davi já estava conquistando Hebrom. Quando Samuel, o profeta, escondido de Saul, para não ser preso ou até mesmo morto, foi e ungiu Davi como rei em Israel. Ainda pequeno Davi, jovem, desprezado pelos pais, caçula entre 8 irmãos, mas a palavra diz que Deus vê o coração e não a aparência. Deus vê o coração do homem, Deus falou, é ele, unge ele. Se passou tantos anos, tantas provas, tantas realizações, até chegar a Hebrom. Então nós vamos em novembro, 21 e 22, lá em São Paulo, nós vamos celebrar as conquistas juntamente com a nossa família e com a igreja. E eu creio que até lá algumas coisas boas ainda estão para acontecer na sua vida, na sua casa. Quem crê nisso? Levanta as mãos, fecha os olhos agora. O que seria para você um desafio, como foi para Davi, se tornar rei de Israel? O que seria algo que o diabo tem tentado te desanimar, algo que você tem buscado e parece tão distante? Você vai declarar comigo agora, fala, Senhor Deus, eu vou caminhar nos passos de Davi, homem segundo o seu coração, e eu vou realizar, e eu vou viver estas promessas do Senhor na minha vida, com a minha família. E o primeiro passo eu falei domingo passado, meu irmão, minha irmã, eu falei, vou só citar, Davi primeiro ele teve a revelação do propósito de Deus. Ele era ali um simples pastor de ovelhas, de uma das famílias da tribo de Judá, filho de Jessé, e a palavra diz que ele entre os irmãos era o caçula. Mas ele estava ali e veio o profeta e ungiu ele. Pois eu quero te dizer, Jesus veio e te ungiu para reinar, para ser sacerdote, para realizar o propósito que Ele tem para você, na sua família e nesta geração. E junto com essa revelação, Davi recebeu o Espírito veio sobre ele, ele foi empoderado para poder viver toda a trajetória, até que ele se tornasse apto para ser rei de Israel e primeiramente ungido rei em Hebrom. Mas a palavra diz que essa revelação trouxe ânimo e força a Davi. E ele ouviu a voz do Espírito, ele consagrou a sua vida para que o Espírito Santo pudesse guiá-lo. Quem aqui é cristão, batizado nas águas, serve ao Senhor com alegria, batizado do Espírito Santo? Quem quer ser guiado pelo Espírito, que o Espírito conduza teus passos, tuas prioridades, tuas escolhas. O Espírito começou a guiar Davi, e algumas situações não foram fáceis, mas ele perseverou, e ele continuou debaixo da direção do Espírito Santo. Segundo, ele serviu a sua nação e o seu povo primeiramente nas tarefas humildes. Deus age assim. A palavra diz, ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Geralmente nós começamos servindo, Deus prova a nossa fidelidade, nos ensina
a ter responsabilidade, a ter zelo, a ter compromisso com a igreja, com a palavra dele nas tarefas pequenas. Eu não comecei pregando de forma alguma, não comecei como bispo. Eu comecei servindo em tarefas simples. Quem como eu começou a servir na igreja em tarefas simples? Como que eu encontrei a Bispa Cássia? A maioria já conhece. Eu estava inquieto, queria ser útil na igreja e o trabalho das crianças lá em Goiânia precisava de alguém para pregar para os pais das crianças. Eles iam nas comunidades, carente uma comunidade, iam domingo à tarde ali para dar aula para as crianças, para evangelizar as crianças, e começou a multiplicar 10, 20, 30, e começaram a vir alguns pais. As aulas para as crianças e as professoras não eram apropriadas para poder levar a palavra para os pais. Eu fui lá, foi onde eu comecei a aprender a pregar. Eu falei, Deus, eu quero servir ao Senhor, amém? E depois nas conferências, nos eventos, na própria igreja, nunca era no altar, sempre era em alguma atividade prática. Deus prova o nosso coração. Não quero me gabar diante de você. Eu sei que todos que estão chegando a uma posição na fonte da vida de servir, passa por um processo semelhante. Eu não sou nem melhor, mas também não menos que cada um que está aqui. E a palavra diz que Davi serviu levando queijo, serviu indo lá buscar notícia da guerra, serviu tocando a harpa para Saul. Saul quase matou Davi quando veio o espírito maligno sobre ele. E Davi serviu cuidando das ovelhas do pai dele, que os irmãos falavam, vai lá cuidar das poucas ovelhas. Meu irmão, talvez você está fazendo algo para Deus e tem uma voz desprezando, tem uma pessoa desprezando, mas Deus está te preparando para te ungir rei em Hebrom, para você viver o seu Hebrom, as suas grandes conquistas. Quem crê nisso? Levanta as mãos, fecha os olhos. Talvez hoje mesmo alguém desprezou seu ministério, seu trabalho, sua qualificação, sua capacidade, mas Deus treinou Davi nas tarefas pequenas. Então, com as mãos levantadas, fala, Senhor Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero realizar a sua obra com excelência, independente do espírito de zombaria que tenta roubar o meu ânimo e a minha coragem. Eu vou perseverar em nome de Jesus. Quem pode aplaudir aqueles que têm essa decisão? Foi servindo que Davi foi alcançando e Deus foi guiando ele. Muitas vezes Deus não nos guia de maneira clara, Ele nos guia através de passos de obediência. Quem já experimentou isso na sua vida? Quem obedeceu a Deus em passos pequenos que você nunca te imaginou que aquilo seria a porta para realizações maiores? Então fala comigo, o meu Hebrom já está chegando. Tempo de conquista em unidade com a minha família e com a minha igreja. Oh, que coisa linda, maravilhosa. E a maioria aqui do que eu falei foi escondido. Ninguém viu quando Davi venceu o leão e o urso. Ninguém via as tarefas de Davi quando não aparecia. Mas até que chegou um dia que Deus falou, agora você está preparado para posições maiores. Aí Deus colocou ele lá diante de Golias, com aquele exército dos filisteus, com o exército também de Israel, e aquele pequeno garoto cheio de fé. Abre comigo lá, 1 Samuel capítulo 17, vamos ler
alguns trechos. Olha como Deus preparou Davi através dele ser conduzido pelo Espírito. Primeiramente, Davi ficou inquieto, verso 26. Davi perguntou aos soldados, pode projetar, 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem que vai receber o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa dele contra Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos, Deus vivo? Irmão, um pequeno guerreiro ali, ele não era um soldado, ele não tinha experiência de guerra, mas ele tinha um coração cheio de fé. Quem quer sair daqui com o coração cheio de fé? Quem quer sair daqui para fazer muito com o pouco que você tem? Levanta as mãos e fala: ainda que pareça impossível realizar os meus sonhos com os meus recursos, realizar o propósito de Deus na minha vida com os meus recursos, eu declaro: é o meu Deus que vai vencer as minhas batalhas. Quem pode aplaudir o Senhor? E Davi viu a recompensa. Ele era consagrado, mas ele queria a recompensa. Quem é consagrado aqui? Mas quem não abre mão da recompensa? Quem quer a vida abundante que Deus prometeu? Se Deus prometeu, toma posse, irmão. E aí o próprio irmão mais velho de Davi ouviu ele falar, ficou irritado com ele, perguntou: mas por que você está aqui? Por quê? Por que Davi incomodou Eliabe? Porque ele viu fé. Todos estavam com medo de Golias, mas Davi não via Golias, Davi via Deus acima de Golias. Meu irmão, talvez você está paralisado diante de preocupações, inquietações, ansiedades, situações que você tem que enfrentar nesse segundo semestre. Esse é o seu Golias e o diabo quer te paralisar, mas se você levantar os olhos para cima de Golias, você vai ver o Deus Todo-Poderoso. Tira os olhos de Golias e coloca os olhos de Deus. Tira os olhos da sua capacidade e coloca os olhos no propósito de Deus. Davi se identificou com a causa de Deus, falou: é o povo de Deus, são os servos do Senhor que estão sendo desafiados por esse gigante filisteu, mas eu vou vencê-lo em nome de Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele falava: eu vou vencê-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Quem tem Golias aí se levantando na sua vida, você vai declarar como Davi. E havia tanta fé, havia tanta convicção, que um conversou para outro, outro conversou para outro, e chegou lá na tenda do rei Saul. Ó, tem um jovenzinho aí que está fervoroso, ele diz que vai destruir Golias, ele não tem medo, Aí Saul falou: chama ele. Irmão, olha como você vê. Outro ponto que eu queria destacar na vida de Davi: submissão. Ele não foi enfrentar Golias sem a autorização de Saul. Quem entende o que eu estou falando? Ele foi lá na tenda de Saul, ele falou: Saul, me envia que eu vou vencer esse gigante. Saul falou: mas você ainda é muito jovem. Aquele homem é um guerreiro, aquele homem, ele é um gigante, ele é experiente na guerra, ele é cruel, ele é assassino. Davi falou: não preocupa não, eu já venci leão e urso. Irmão, quem está vencendo leão e urso aí todo dia? Quem está vencendo? Levanta as mãos e fala: leão e urso, eu estou vencendo. Nenhum deles vai prevalecer. E eles vão me preparar e fortalecer a minha fé para vencer gigantes maiores.
Quem pode aplaudir o Senhor? Então fala para o seu irmão aí, ó, leão e urso é o seu treinamento. É em particular. Quem entende o que eu estou falando? Você vai ali em particular e Deus permite o leão atacar quem? As ovelhas. Se Davi não tivesse zelo, ele falava, deixa, é só as ovelhas. Poucas ovelhas do meu pai, para que eu vou enfrentar o leão e o urso? Não. Ele tinha responsabilidade, ele tinha compromisso com o propósito de Deus na vida dele. E aquilo tocou Saul, sabe por quê? Mais do que ninguém, Saul sabia o que era a unção de Deus. Saul estava perdendo a unção, mas ele conhecia a unção. Porque Saul também foi tirar de trás das bagagens para se tornar rei de Israel. Ele falou, olha, eu sinto nesse jovem algo que eu experimentei anos atrás. Quem nunca quer ser um Saul na sua vida? Levanta as mãos e fala, Deus me livre de me apegar a títulos, a fama e afastar o meu coração do meu Deus. Irmão, Saul se apegou à posição e ele perdeu a conexão com Deus. Sabe por quê? Porque a comunhão com Deus não nos deixa nos sentir grande. É do homem querer ser grande. Certa vez também Davi, depois que ele já estava em Jerusalém, milionário, trilionário, os inimigos vencidos, ele falou, eu vou construir um templo maravilhoso para Deus. Profeta Natan falou, vamos construir. Deus falou, não, Natan, volta lá. Antes dele sair do palácio, falou, volta lá e fala para Davi que quem vai construir é o filho dele, não é ele. Fala para ele que eu tirei ele lá de trás das malhadas. Irmãos, não deixe as suas conquistas se tornar tropeço para você se afastar de uma posição de humildade e dependência de Deus. Achar que é mais sábio que os seus líderes, achar que não precisa da igreja, achar que já conhece a palavra, achar que pode quebrar princípios da palavra. Diabo não respeita título, diabo respeita autoridade, e a autoridade está na vida de quem obedece. Diabo não respeita oração decorada, irmão. Aqueles exorcistas, filhos de sacerdotes, eles chegaram aos endemoniados e falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te repreendo. Ele falou, quem é você? Não te conheço. E deu uma surra neles. Eles foram envergonhados. Por quê? Porque eles decoraram, eles acharam que era da boca para fora. Não é da boca para fora. Davi foi ungido em Hebrom porque ele venceu o urso, porque ele venceu o leão, porque ele se humilhou muitas vezes, porque ele não quebrou princípios, porque ele se humilhou diante de Deus. Fala para o seu irmão, o seu Hebrom vai chegar, mas não vai ser vergonha, vai ser dupla honra. E a palavra diz que o diabo respondeu, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus, mas eu não sei, você não tem autoridade. Pois eu quero dizer, você que está na fonte da vida todo domingo, você que está orando conosco, você que está buscando sinceramente a Deus, você que está orando neste altar, você tem autoridade, você está caminhando para o Hebrom, a sua vida, os teus projetos, os teus sonhos serão realizados, como chegou Hebrom em Davi, vai chegar Hebrom na sua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Fé para lutar, fé para enfrentar Golias. E Davi, ele se identificou com Israel e com Deus.
Ele não falou, eu vou aqui através da minha experiência. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti para que todo o exército de Saul, toda a nação de Israel saiba que um pequeno jovem inexperiente, sem experiência de guerra, derrubou um gigante, porque ele tinha uma arma invencível que chama fé, que chama ousadia para obedecer ao Deus Todo-Poderoso. A fonte da vida chegou onde chegou, fruto da fé. Não teve facilidade, irmão. Não teve facilidade, não. Mas até aqui ajudou o Senhor. E nós vamos lá, 21 e 22, no Ibirapuera, e vamos fazer uma celebração que vai repercutir em todo o Brasil. Quem crê nisso diz amém. Vamos declarar que Jesus é Senhor da nossa nação. Toda a potestade que quer apropriar desta nação vai cair em nome de Jesus. E Saul autorizou Davi. Davi venceu Golias. Davi, o pequeno jovem desprezado, rejeitado, desconhecido, ignorado, se tornou Davi. E começaram a falar, Davi venceu os 10.000. Começaram a falar, Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Isso era prova para o coração de Davi e prova para o coração de Saul. Saul já estava afastando. Saul tinha que abençoar a nova geração. Quem já leu o livro do apóstolo, O Plantador de Tâmaras? Quem já leu o livro? Deus está levantando a nova geração. Quem quer abençoar a nova geração? Quem quer cuidar dessa nova geração e falar, meu filho, ouça a minha experiência, mas continua servindo a Deus, eu sou contigo. O projeto de Deus não é um homem, não é uma pessoa, o projeto de Deus é a sua igreja. Saul ele não entendeu, por isso que ele perseguiu Davi. Às vezes eu oro e eu pergunto, Deus, como seria a história de Saul e Davi e Jonatas, se Saul fosse guiado pelo Espírito, como Davi e Jonatas foram guiados pelo Espírito? Eu creio que os três seriam honrados. Quem crê comigo? Eu creio que debaixo de uma proteção, uma sabedoria, Jonatas já entendeu. Jonatas, que era o sucessor de Saul, ele falou, Davi, você será rei e eu serei um com você. Falou, você vai ser rei, eu vou ser o vice-rei. Mas Saul foi tomado por inveja, por vaidade. E a palavra diz, aonde os sentimentos ruins entra demônios. Saul ficou perturbado. A bispa Cássia falou hoje de manhã, guarda o teu coração. Essa vida não é justa, mas no meio da injustiça, Deus vai te levar a alcançar o seu Hebron. Aquilo que veio para o mal se tornará em bem. Quem crê nisso diz amém. Então levanta as mãos. Eu não vou deixar nenhuma maldade do inimigo tomar a minha mente, as minhas emoções, mas o meu Deus reverterá todo o mal para o bem. Davi, que estava fazendo com o coração puro a obra de Deus, ele começou a ser perseguido por Saul. Quem já pensou aqui, às vezes em algum momento da caminhada, pensou, agora vai dar certo, agora todo mundo reconhece quem eu sou, reconhece o propósito de Deus na minha vida, o próprio Jonatas está falando aquilo que Samuel profetizou, aí vem Saul e quer matar Davi, irmão.
Quer matar Davi. Davi teve que fugir para Ziclag. E Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes. Não faça justiça com a sua mão. Não atalhe. No reino de Deus não tem atalho. Quem entende o que eu estou falando? Deus falou para Abraão e Sara, falou, olha, sua descendência eu abençoarei. Aí Abraão e Sara geraram Ismael. Foi a força humana tentando dar uma ajuda para Deus. Fala comigo, Deus não precisa de ajuda, mas eu que preciso de paciência para esperar o tempo de Deus.